A produção de milho segunda safra, conhecida como safrinha, caminha para registrar um desempenho histórico na temporada 2024-2025, com estimativas indicando uma colheita próxima de 120 milhões de toneladas no total. A safrinha deve responder por aproximadamente 80% desse volume, reforçando sua importância estratégica para o agronegócio nacional e consolidando o Brasil como um dos maiores produtores globais do grão. Entretanto, para garantir o sucesso da segunda safra, muitos fatores devem ser observados. A partir de agora, para falar sobre esse assunto, eu converso ao vivo pela internet com o engenheiro agrônomo e coordenador técnico de mercado da Nitro, o Renan Chizzini. Renan, uma ótima tarde para você, prazer recebê-lo aqui no Agricultura BR. O Brasil tem crescido cada vez mais em produção. Para o milho segunda safra, por exemplo, para o milho safrinha, aliás, por exemplo, a safra 2024-2025 tem previsão de plantio aí de 16 milhões e 600 mil hectares, quase 2 milhões a mais que o ciclo anterior e a produtividade 3,8% maior. Esse aumento se deve ao maior uso de tecnologias? Seja muito bem-vindo. Adriano, é um prazer conversar com você e com todos que nos acompanham. Certamente esse incremento, essa alta em produção se deve ao uso de tecnologias. Se a gente pegar o histórico dos últimos 10 anos, a gente percebe que a expansão da produtividade ela é muito maior do que o crescimento da área plantada, ou seja, é um reflexo de que os produtores estão cada vez adotando mais tecnologias para realizar a semeadura deste milho safrinha, não somente tecnologias do ponto de vista de plantabilidade, mas escolhendo materiais genéticos mais adequados, observando o zoneamento agroclimático e fazendo o emprego de tecnologias, sejam de fertilizantes, de bioinsumos, de bioestimulantes, para que a gente cada vez mais consiga aumentar a eficiência dessas plantas e melhorar o uso dos recursos naturais ali disponíveis para elas. Bom, as variações do clima têm cada vez mais afetado a produtividade de grãos no Brasil. Como deve ser pensado o manejo nesse caso, que muda para o produtor diante de situações cada vez mais atípicas como a gente tem vivido ultimamente? Certo. De fato, as condições ambientais elas influenciam diretamente no ciclo das culturas, na produtividade e no andamento das safras em geral. Entretanto, tudo começa por um bom planejamento. A gente sempre percebe que o plantio, a semeadura da segunda safra, ela está diretamente ligada com o momento da colheita da safra de verão. Então, nesse momento, a gente há um estrangulamento do operacional das fazendas por conta de demanda de maquinário, de pessoal para estar realizando esses trabalhos. Porém, isso tudo é contornável com o planejamento. Quando a gente olha para zoneamento, para uso de materiais adequados, para uso de tecnologias, para a construção de um perfil de solo que o produtor vem fazendo isso ao longo dos anos, essas são características que favorecem o desenvolvimento da cultura, garantem um estabelecimento inicial adequado, o correto desenvolvimento, e isso, associado a outros métodos de manejo, seja o manejo de pragas, por exemplo, e doenças, vão refletir em produtividade lá na frente. E garantindo produtividade, automaticamente a gente tem uma maior viabilidade dessa cultura, dessa atividade, e o produtor fica satisfeito no final do dia. Renan, para enfrentar esses riscos climáticos, estiagem, excesso de chuva, o produtor deve estar atento a um preparo especial para o solo? Como o solo deve ser tratado para corresponder à expectativa de produtividade? Adriano, o produtor precisa sim ter muita atenção com o perfil de solo, tá? Práticas como rotação de culturas, cultivo consorciado entre milho, braquiária, utilização dessas plantas no sistema, por exemplo, garantem que a gente tenha um aprofundamento do perfil desse solo, ou seja, a gente começa a construir uma maior caixa, seja para este solo reter nutrientes, seja para ele reter água, ou seja, quanto maior for o volume de raiz dessa planta, quanto mais profundo for esse sistema radicular, maior vai ser a exploração de nutrientes e de água que a gente está disponibilizando para esse milho, por exemplo. Então, além do perfil de solo, hoje a gente tem algumas tecnologias baseadas no uso de micro-organismos capazes de estimular o desenvolvimento das culturas agrícolas, ou seja, aprofunda o sistema radicular e essa cultura consegue explorar melhor esse volume de solo. Bom, a gente tem visto também que essas variações de temperatura têm elevado o número de pragas e doenças nas lavouras.
Qual é a sua orientação para o produtor que está acompanhando a gente para se preparar, para evitar e até mesmo combater essas ocorrências se elas vierem a ocorrer dentro da sua propriedade? Historicamente, a safrinha, ela já vem com uma série de desafios maior do ponto de vista de pragas e doenças. Nós estamos saindo da safra de verão, onde o clima é favorável para o desenvolvimento de pragas e doenças, e a gente entra na safrinha com uma população alta, seja de micro-organismos citopatogênicos, causadores de doenças, ou de pragas. Nesse sentido, o monitoramento do produtor ou da equipe técnica da fazenda, ela é essencial para que a gente garanta uma safra de sucesso. O produtor precisa monitorar, precisa identificar e quantificar esses insetos, esses micro-organismos causadores de doenças, e a partir daí tomar a decisão de qual o melhor método de manejo ou qual o manejo mais adequado para aquela situação. Lembrando sempre que a tomada de decisão, quanto maior, mais alicerçada for em dados e informações, mais assertiva ela vai ser. Quando a gente olha para nossas ferramentas de manejo hoje, o produtor dispõe de uma série de ferramentas químicas e de ferramentas biológicas que devem ser posicionadas em conjunto dentro do sistema produtivo. Desde que essas tecnologias sejam posicionadas de maneira assertiva e de maneira integrada, eu tenho certeza que o sucesso da produção, o sucesso, altos tetos produtivos serão alcançados dentro da lavoura dos produtores. Dentre essas tecnologias, Renan, quais são as tecnologias e os insumos que você já orienta para o produtor utilizar agora para considerar esse aumento de produtividade do milho safrinha? O uso de tecnologias ela precisa começar desde o tratamento de sementes. Então a gente vai, o ideal é que se faça a inoculação com micro-organismos à base de bacilo, com produtos à base de bacilos, por exemplo, de outras ferramentas como a azospirillum, para que a gente já comece e estabeleça essa planta da melhor maneira possível. Ao longo do ciclo, outros bioestimulantes podem ser utilizados de acordo com as situações que nós encontramos. Então, uma safrinha onde os estresses serão recorrentes, a gente precisa estar preparado para aplicar bioestimulantes, sejam complexos nutricionais associados a aminoácidos, por exemplo, que melhoram o metabolismo dessa planta. Além de fazer o uso de ferramentas biológicas associadas ao manejo químico para fazer manejo de pragas e doenças. Quando a gente fala de bacilos, pensando em aplicações de biofungicidas, a gente fala de Bovéria baciana para fazer o manejo de pragas associado a outras ferramentas químicas, entre outros micro-organismos aí que a gente tem no mercado uma ampla gama disponível para o produtor. Agora, a gente tem um ponto muito importante: os produtores precisam observar a qualidade desses micro-organismos que eles estão adquirindo e estão aplicando na sua lavoura. Esse é um fator preponderante para que o uso dessa tecnologia seja eficiente e traga os resultados que o produtor espera na lavoura. Renan, e esse é o momento certo para fazer uso dessas tecnologias? Com certeza, eu não tenho dúvidas. Quanto maior for o cenário, quanto mais desafiador for o cenário, melhor vai ser a performance desses agentes de controle. A gente não está falando aqui de incrementos de produtividade, mas a gente está falando de deixar de perder produtividade. O produtor começa a safra com um alto teto produtivo. Conforme vão passando-se os dias e vêm os desafios, a gente vai perdendo esse teto produtivo. Quando a gente coloca essas ferramentas no sistema de maneira adequada, a gente mitiga essa perda de produtividade do produtor. E isso que garante o sucesso e a remuneração do negócio. Renan, esses bons números que a gente falou aqui de quase 120 milhões de toneladas, eles estão condicionados à utilização dessas tecnologias ou utilizando essas tecnologias esse número pode ser ainda mais surpreendente? Eu não tenho dúvidas que esse número pode ser ainda mais surpreendente, mas eu também não tenho dúvidas de que esse resultado já são um reflexo do uso dessas tecnologias. A gente percebe o cenário de uso de tecnologia, de um mercado de biológicos, por exemplo, que ele é crescente ano a ano. E quanto mais esse mercado cresce, a gente percebe que a produtividade, não só do milho safrinha, mas de outras culturas, respondem ao uso dessas tecnologias. Então, eu não tenho dúvida que, com o passar do tempo, conforme a gente for adotando mais tecnologias biológicas, a gente for ajustando melhor o sistema produtivo do produtor, a gente vai cada vez mais galgar aí altas produtividades.